Passando para outro campo, qual é a posição do PAIGC em relação ao povo português? Que relação vê entre a luta antifascista e a luta anticolonialista? Como encara as futuras relações entre uma Guiné independente e Portugal? Como sabe, na verdade, nós temos uma longa caminhada juntamente com o povo de Portugal. Não foi decidido por nós, não foi decidido pelo povo português, na verdade, foi decidido pelas circunstâncias históricas do tempo da Europa das descobertas, não é assim? E pela classe dirigente portuguesa de antanho, como se diz em português antigo, na verdade. Mas a verdade é isso, é que há essa realidade concreta. Eu estou aqui falando de português, como qualquer outro português, e infelizmente melhor do que centenas de milhares de portugueses que o Estado português tem deixado na ignorância e na miséria, na verdade. Nós marchamos juntos. E, além disso, no nosso povo, seja em Cabo Verde, seja na Guiné, existe toda uma ligação de sangue, não só de história, mas também de sangue e, fundamentalmente, de cultura com o povo de Portugal. Não é? Quando eu falei há bocado sobre a nossa cultura, etc., não tive necessidade, não é assim, de lembrar que essa nossa cultura também está influenciada pela cultura portuguesa. E nós estamos prontos a aceitar todo o aspecto positivo da cultura dos outros. Não é assim? E nós, em princípio, o nosso problema não é de nos desligarmos do povo português. Se porventura em Portugal houvesse um regime que estivesse disposto a construir não só o futuro e o bem-estar do povo de Portugal, mas também o nosso, mas em pé de absoluta igualdade, quer dizer, que o Presidente da República pudesse ser tanto de Cabo Verde, da Guiné, como de Portugal, etc., etc., nós não veríamos, assim, desde que todas as funções estatais, administrativas, etc., fossem igualmente possíveis para toda a gente, não é verdade? Nós não veríamos nenhuma necessidade de estar a fazer a luta pela independência, porque seríamos já independentes num quadro humano muito mais largo e talvez muito mais eficaz do ponto de vista da história. Não é? Mas infelizmente, como sabem, a coisa não é essa. Assim, o colonialismo português explorou o nosso povo da maneira mais bárbara e criminosa, não é assim? E quando reclamamos o nosso direito de ser gente, nós mesmos, de sermos homens, parte da humanidade, e de termos a nossa própria personalidade, é a repressão com a guerra colonial. Não é assim? Mas nós nunca confundimos o colonialismo português com o povo de Portugal. Não é assim? E temos feito tudo na medida das nossas possibilidades para preservar, apesar dos crimes cometidos pelos colonialistas portugueses, preservar as possibilidades de uma cooperação, de amizade, de solidariedade e de colaboração eficaz com o povo de Portugal na independência, na igualdade de direitos, não é assim? E na reciprocidade de vantagens, seja para o progresso da nossa terra, seja para o progresso do povo português. Não é verdade? E a outra parte, Que relação vê entre a luta antifascista e a luta anticolonialista? Naturalmente que o povo português está submetido há cerca já quase de meio século, na verdade, a um regime que pelas suas características não pode deixar de ser chamado fascista, na verdade. E a nossa luta é contra o colonialismo português. Assim, nós somos povos africanos, ou um povo africano, lutando contra o colonialismo português, contra a dominação colonial portuguesa. Mas não deixamos de ver a ligação que existe entre a luta antifascista e a luta anticolonialista. Nós estamos absolutamente convencidos, assim, de que se em Portugal se instalasse amanhã um governo que não fosse fascista, mas fosse democrático, progressista, reconhecedor do direito dos povos à autodeterminação e à independência, a nossa luta não teria razão de ser. Não é assim? Aí está a ligação íntima que pode existir entre a nossa luta e a luta antifascista em Portugal. Mas também vice-versa. Estamos muito convencidos de que na medida em que os povos das colónias portuguesas avancem com a sua luta, não é assim? E se libertem totalmente da dominação colonial portuguesa, estamos contribuindo de maneira muito eficaz para a liquidação do regime fascista em Portugal, na verdade. E queremos mesmo que, até hoje, embora nenhum dos países esteja ainda completamente independente, não é assim? O que já fizemos nas nossas terras tem contribuído, não é assim? E claro que também com a ajuda dos próprios fascistas colonialistas portugueses, não é assim? A mostrar ao povo português claramente que o caminho da luta é o único caminho que poderá libertá-lo da dominação e da opressão a que está sujeito. Não é assim? Nós queremos, entretanto, exprimir claramente o seguinte: nós não confundimos a nossa luta na nossa terra com a luta do povo português. Estão ligados, não é assim? Não é assim? Mas nós, no interesse do nosso povo, combatemos contra o colonialismo português. Liquidar o fascismo em Portugal. Se ele não se liquidar pela liquidação do colonialismo, isso é função dos próprios portugueses patriotas, que cada dia estão mais conscientes da necessidade de desenvolver a sua luta e de servir o melhor possível ao seu povo.